Meus irmãos, o vídeo que eu vou fazer hoje é sobre o desserviço que alguns dos pais da igreja fizeram, e esse desserviço que eles fizeram gerou e gera o ódio aos nossos irmãos judeus, o antissemitismo até os dias de hoje. Eu vou ler aqui algumas das frases de alguns dos pais da igreja e vocês vão ver como esses homens eram antissemitas, odiavam nossos irmãos judeus. Dá vontade de falar assim: se Jesus estivesse vivo, você ia odiar ele também? Porque Jesus era judeu. E vou além, hein? Ele é o rei dos judeus. Então você odeia Cristo. Se você odeia os judeus, você odeia Cristo. Aí eles vêm com aquelas conversas. Mas é porque os judeus mataram Jesus. Ué, mas quem pregou lá os cravos lá nas mãos e nos pés de Yeshua foram os romanos, não foram? Os romanos não tinham controle ali militar? Os romanos podiam chegar e falar: não, não vou matar e acabou. Quero ver vocês fazer alguma coisa. Eles não iam fazer nada, porque eles estavam sob o quê? Domínio romano. Mas é muito fácil culpar nossos irmãos judeus. Sabe quem matou Jesus? Sabe quem matou Yeshua? Eu. Eu matei Yeshua. Por causa dos meus pecados. Eu sou um daqueles que colocou os cravos lá no pé de Yeshua e nas mãos. A coroa de espinho na cabeça dele. Foi por minha causa. Eu sou um dos que matou Yeshua. Tá? Agora, o que esses homens fizeram aqui, as palavras deles são de serviço. Milhões de judeus. Hitler, o livro de cabeceira de Hitler era um livro de Martinho Lutero, Os Judeus e Suas Mentiras. Agora, como eu não tenho rabo preso com pastor, nem com rabino, nem com igreja A, nem com sinagoga B, eu falo aqui mesmo, tá? E não tenho medo de falar. Então eu vou falar aqui alguma das frases desses pais da igreja, esses homens cheios do Espírito de Deus, cheio da presença de Cristo na vida deles, cheio do Pai dentro deles. Olha só o que eles dizem aqui. Marcião de Sinop, olha o que ele fala aqui. Qualquer cristão que utilizar um símbolo judaico ou um nome judaico ou celebrar qualquer celebração judaica é passível de morte, pois se torna cúmplice dos assassinos de Cristo. Bom, então a Páscoa não tem que comemorar, porque a Páscoa é judaica, né? A Páscoa vem lá do livro de Êxodo, né? Até a Páscoa. Ah, mas a Páscoa cristã. Não existe Páscoa cristã, existe Páscoa bíblica que o povo judeu comemorou lá. Então quer dizer que se eu colocar uma mezuzá na minha porta, eu sou digno de morte. Segundo esse Marcião de Sinop aqui, eu sou. Então, esse aqui é um dos líderes, né, da igreja cristã lá de trás, lá. Um dos fundadores, né? Um dos que teólogos da época. Tá aqui. Vou falar outra frase aqui. O Deus do Antigo Testamento morreu junto com a sua lei para dar vida ao Deus do Novo Testamento e à lei de Cristo. Marcião de Sinop. Agora eu vou te falar, a lei de Cristo e a de Deus não é a mesma? Porque Cristo mesmo falou: Pai, eu não vim aqui falar minhas palavras, vim falar aqui as suas. Um dos pais da igreja. Vou falar o nome de outro aqui, ó. João Crisóstomo. Olha o que esse abençoado aqui falou. Olha o que esse ser humano aqui falou. As sinagogas são zonas de prostituição, cheio de ladrões e besta selvagem. Os judeus são culpados da morte de Cristo. Não há perdão a esse povo. Deus sempre os odiou, e todo cristão que se considera cristão deve também odiá-los, pois são assassinos do Cristo e adoradores de Satanás. Eu não odeio nem o judeu. Pelo contrário, eu oro para que haja paz em Jerusalém e para que todo judeu no mundo, como eu oro para qualquer pessoa, né, tenha paz. E outra coisa, Cristo mesmo falou: a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque ele mesmo é judeu e os judeus, né, discípulos deles, de Cristo, começou o quê? A espalhar as boas novas pelo mundo. Então a salvação vem através de quem? Dos judeus. Então que tenha mais judeus convertidos no mundo. Se tiver alguns judeus aqui, o judeu de verdade, judeu mesmo, de verdade, que crê em Yeshua, quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer conversar com você. Outro aqui, ó. Justino, o Marte. Vou falar aqui uma frase desse cidadão. Justino, o Marte, que eu anotei tudo aqui, ó. Tá? Anotei na sequência.
Ele diz aqui: se alguém, por fraqueza de espírito, resolver observar as ordenanças na forma como foram entregue a Moisés e por elas esperarem alguma virtude, devemos entender que isso se deu pela dureza de seus corações. Nenhum cristão deve se reunir com pessoas que observam o Shabat ou qualquer outra cerimônia. Sou da opinião que devemos nos reunir a eles não devemos nos reunir a eles e não nos associarmos a eles em nada. Justino Mártir. Sendo que o próprio Paulo fala assim: justo não é o que observa a lei, mas aquele que guarda, aquele que pratica a lei. E esse homem aqui fala que não, fala que você não tem que observar nada do que foi entregue a Moisés. É lamentável, senhores. Agora outro, Orígenes de Alexandria. Olha o que ele diz aqui: todo judeu conspira para matar o cristão. Aonde que você vê judeu matando cristão? Pelo contrário, foram os cristãos que mataram um monte de judeu, que judeu teve que fugir da Europa para o Brasil, da Espanha, de Portugal, que queriam que eles se convertessem ao cristianismo à força. É o contrário, né? Eu acho que é os cristãos que mataram, né? E os cristãos mataram muita gente, vamos dizer assim, para dizer a verdade, né? Por quê? Porque não entenderam o que Cristo veio pregar aqui. Cristo veio pregar o quê? O entendimento correto da Torá, da lei de Deus. Mas eles acham, os cristãos primitivos lá acharam, não os primeiros lá, né, que andaram com os discípulos, mas depois que a igreja se separou do povo de Israel. Não, a gente tem que fazer as pessoas se converterem à força, forçando as pessoas à conversão, o entendimento errado, o entendimento que a lei de Deus não existia mais. Aí saíram matando todo mundo que não se convertia ao cristianismo, né? Outro aqui, ó, Hilário de Poitiers. Esse é novo, esse aqui eu não conhecia. Tá aqui, ó. O povo judeu é amaldiçoado por Deus pela perversidade de sua lei. Ué, mas Paulo falou que a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Por que o povo é amaldiçoado pela lei? Não dá para entender. Agora, outro também que eu não conhecia, Cirilo de Alexandria. Aos judeus damos a escolha de exílio, morte ou conversão. Que cristão maravilhoso esse, hein? A pessoa chegar para um cara que não é da minha fé, que não segue o caminho, não segue Yeshua, não segue a Cristo. Vamos supor um cara do candomblé, ó. Para você do candomblé, só tem 3 opções aqui para você aqui, ó. Ou você vai para outro lugar, se exila, ou a morte ou a conversão. O que você quer? É isso que Cristo veio ensinar? Cristo veio falar para me pregar. Se a pessoa aceitar ou não, aí é problema dela. Cristo não falou para me debater, para me fazer a pessoa se converter à força, para falar se ela ou se converte ou morre, ou você vai ser exilado. Não, Cristo mandou só eu pregar. O resto é com o Espírito de Deus. Então, esse Cirilo de Alexandria aqui. Agora, o Jerônimo Estridão. Olha o que ele diz aqui, ó. O judeu nunca foi capaz de compreender as Escrituras, pois isso cabe à igreja, e eles devem ser perseguidos severamente, até serem forçados à conversão à verdadeira fé. Ué, a verdadeira fé é a fé de Yeshua. Yeshua veio pregar a Torá, a lei. É isso que ele veio falar. Ele fala assim, ó, eu vim cumprir a lei, né? Eu vim tornar ela plena, colocar ela no padrão mais alto. É isso que Cristo veio fazer. Então a verdadeira fé é o quê? É aquilo que Cristo ensinava. Não essa fé que tem coelhinho da Páscoa, tem Papai Noel. Isso aí não é verdadeira fé. Que não posso comer peixe na sexta-feira. Sendo que Cristo nem na sexta-feira morreu. Vou repetir. Agora aqui, ó. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é conhecido. Os judeus e a nação de Israel são apenas testemunhas da verdade do cristianismo. Eles serviram apenas para deixar o legado do cristianismo. Agora deveriam estar em constante humilhação quanto ao triunfo da igreja sobre a sinagoga. Não há salvação para os judeus. Eles já estão perdidos de qualquer forma. O judaísmo é uma corrupção e os judeus devem ser escravizados.
Um homem que é santo, que é dito como santo, falando que eu tenho que escravizar um outro ser humano porque eu não concordo com a teologia dele, com o modo de fé dele pensar. Meu Deus do céu. Agora um que eu gosto muito, esse eu gosto muito. Hitler tinha como livro de cabeceira, né, o livro dele, Os Judeus e Suas Mentiras, de Martinho Lutero. Olha o que Martinho Lutero fala aqui, ó. Os cristãos devem queimar as sinagogas e os judeus devem tirar sua Torá e o seu Talmude, pois contém apenas mentiras e blasfêmias. Meus irmãos, o Talmude é a lei oral. Foi entregue a Moisés junto com a Torá escrita. Esse homem aqui é um ignorante de mão cheia, esse Martinho Lutero. Então, como eu disse no começo, tá aí, ó, as frases dos pais da igreja, tá? Uns tidos como santo, como Agostinho aqui, ó. Então tá aí. Lamentável, um desserviço que esses homens fizeram, e esse desserviço que esses homens fizeram criaram um antissemitismo no mundo e dentro da igreja até os dias de hoje. Tanto é que se você for para a igreja e falar de matzah, se você falar de tzitzit, se você usar um tzitzit dentro da igreja, eles já vão olhar para você, é perigoso olhar para você com cara torto. Mas está usando um tzitzit? Isso não é para o judeu? Não, isso é para quem entende o mandamento. É para qualquer um que entende o mandamento. Então, como eu disse no começo do vídeo, não tem um rabo preso com o pastor, nem com o rabino, nem com o padre, nem com Buda, nem com ninguém. Eu tenho compromisso é com Deus e com sua palavra. Não estou aqui para agradar homem, estou aqui para agradar a Deus. Então tá aqui, ó, alguma das frases dos ditos pais da igreja aqui, tá? Que fizeram um grande desserviço e causaram um grande antissemitismo durante séculos e séculos e séculos e até os dias de hoje. Tá bom, meus irmãos? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com outras pessoas e até o próximo. Em nome de Yeshua, amém e amém.